Oi, pessoal, tudo bem? Aparentemente, o nosso vídeo travou, né? O Facebook travou. Embora não tenha caído a internet aqui, o Facebook travou quando a gente estava falando desse gráfico, tá? Aí eu vou aguardar um pouquinho para que a gente possa continuar, para ver se o pessoal volta aí. Enquanto isso, eu vou explicar novamente o gráfico que estava aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar onde estava. A gente estava falando sobre o efeito da deficiência hídrica ou da supressão de água nos nossos estágios de desenvolvimento da nossa cultura. E o que eu falei foi que em R5, início, de meio para o início do R5, que é o V4, até o R8, a gente não pode ter supressão, então, de água, porque a gente vai ter uma queda grande na nossa produtividade esperada. Tá bom? E aí, vamos continuar falando sobre os estágios. Beleza, voltou, né? Aparentemente. Podem ir falando aí no chat se travar novamente, tá? Então, agora a gente vai passar a falar dos estágios separadamente. Então, como eu falei, naquele gráfico não existiu o V0, porque se no V0 faltasse água, tivesse deficiência hídrica, a gente não ia ter cultura, porque as sementes não iam germinar, tá? Então, a partir desse momento, quando a gente coloca uma cultura no solo, a gente só vai considerar que ele está em V0 quando ele tem condições de germinar, né? Senão, eles não vão germinar, vão apodrecer, vão ter ataque de doenças, vão ter ataque de pragas, e a gente não vai ter estabelecimento da cultura, tá bom? Bom, e em V1, se ocorrer déficit hídrico em V1, então lembra V1, é o momento de emergência, então é a hora que a cultura vai sair, com folhas cotiledonares, né? Então, se ocorrer nesse estágio, as plântulas podem não conseguir romper o solo, reduzindo assim a população de plantas. Então, vai reduzir o nosso stand, né? Isso não é interessante, tá bom? Embora, se ocorrer nesse momento, nós vamos, então, se ocorrer nesse momento, nós vamos poder ter um ganho de produtividade por planta e não por área. Ainda há o que fazer. E agora, se a gente tiver entre V2 e V4, a estiagem vai ter um efeito indireto na produtividade dos grãos. Na verdade, vai ter um efeito de redução do tamanho da planta, do número de folha na raiz. Então, se essa planta vai ficar menor, se ela vai ter um número de folhas menores, a capacidade fotossintética dela também vai ser diminuída, tá? Bom, e aí? Bom, reduz a capacidade fotossintética e reduz o tamanho de raiz. Reduzindo o tamanho de raiz, a gente vai ter uma raiz que não se desenvolve plenamente, que ela não se desenvolve em uma grande área desse solo,
a gente vai diminuir a capacidade dessa planta de sobrevivência veranícola. E a gente vai diminuir a capacidade dela de absorver nutrientes. Então, assim, é indireta na produtividade, porque, na verdade, ela está interferindo no crescimento da planta. Mas ela vai ter redução de produtividade, sim, tá? Produto final. E agora, se ocorrer em R5 e R6, que é o momento até agora que foi falado quanto é importante. Bom, se a estiagem ocorrer nesses estágios, provocará aborto e queda de flores. Então, o aborto das flores ou dos botões florais e queda deles. Vai reduzir, então, a quantidade de vagem. Então, é um efeito direto na nossa produtividade. Ou seja, é um efeito direto na produção de grãos, na quantidade de grãos, tá? Então, diminuir o número de vagens por planta, a gente comprometeu grandemente a nossa produção, ok? E para finalizar, se ocorrer então em R7 e R8, bom, se o período de eficiência hídrica ocorrer nesses estágios, induzirá a queda das vagens recém-formadas, canivetinhos. Também prejudicará a formação das sementes, resultando na redução de massa, ou seja, na redução do tamanho deste grão, tá? Então, consequentemente, na produtividade do grão. Então, o que a gente teve na aula de hoje foi sobre a necessidade hídrica e deficiência hídrica nos estágios da cultura do feijoeiro. E aí, quando eu terminar essa live, eu fico online, então, nos meus horários de aula com vocês. E aí, vocês podem, então, colocar dúvidas e questionamentos ou ideias que a gente possa fazer abaixo, tá? Nos comentários. Tudo bem? Boa noite a todos. Agora a gente pode, então, encerrar.